vai começar o nosso debate. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã de sábado, 7 de fevereiro de 2026. Muito bom saber que você está aqui com a gente, não é? E com certeza participando efetivamente a partir de agora aqui do nosso debate, da nossa aula de hoje. Talvez você tenha aí uma dúvida com relação ao nosso tema de hoje. Talvez você tenha uma experiência, compartilhe aqui com a gente a partir de agora através do nosso WhatsApp no 9990-25097 e também aqui pelo nosso aplicativo, o aplicativo da nossa melodia, tá bom? Então, participe com a gente. Pesquisa do dia. É o tema da nossa aula que está começando, olha, soberania divina e liberdade humana. Que limite é esse, hein? Você já aprendeu sobre isso? Esse é o tema de hoje, aqui da nossa aula. Os nossos mestres aqui, que prazer, que alegria poder receber nesta manhã os nossos mestres. Pastor Wendel Soares, da minha querida Igreja Batista da Palhada, em Nova Iguaçu. Também o pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo. E o pastor André Oliveira, da minha Igreja Batista do Rio da Prata, em Bangu. Nós vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor André Oliveira vai estar orando, abrindo então esse nosso debate. Senhor, bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos vivos mais um dia e mais uma vez na tua presença. Te louvamos por esta porta aberta que é o Debate Melodia, para que nós possamos aprender, compartilhar e também conduzir o povo de Deus em aprendizado bíblico e teológico. Neste dia em especial, te louvamos por esse tema tão bendito que discutiremos e tão importante para as nossas igrejas. Que seja uma manhã de conhecimento, de libertação e de transformação pela explanação da tua palavra. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então à nossa aula, vamos ao nosso debate. Pelos séculos dos séculos, esse tema é discutido, não é? Soberania de Deus e a liberdade humana. Que limite é esse? Até onde vai a minha responsabilidade? E aonde entra a soberania de Deus? Por vezes, talvez seja o seu caso, eu tenha se perguntado assim, mas como Deus permite esse negócio, hein? Onde estava Deus quando aconteceu isso? O pessoal diz que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é pai, mas deixa acontecer um monte de coisa dessa. Como é que pode? Mas talvez não seria uma responsabilidade minha ter evitado isso, ter evitado esse resultado? Que limite é esse, hein? E aí? Já aprendeu? Vamos pro debate. Vamos pro debate nesta manhã. Meu querido pastor Jorge Luiz, aliás, que honra poder reencontrar essa mesa aqui, desses amigos queridos aqui que eu amo tanto, não é? Maravilha, bom revê-lo, meu mestre querido, bem-vindo, bom dia. Bom dia, meu querido amigo, depois de umas férias do trabalho, né? Poder descansar um pouquinho também é muito bom. Legal, revê-lo com muita saúde, com um visual novo, né? Essa barba bonita aí. Pois rapaz. Cavanhaque inspirado no Wendel. O Wendel é a nossa referência de barba, né? E o André também já está ensaiando. Sim. Aí. Já está ensaiando alguma Andrezinho. coisa. Então é muito bom poder estar aqui com vocês, que são amigos queridíssimos.
Eliel, que sem reserva é um amigo querido que Deus colocou na minha vida, na minha família, eu posso dizer assim, na nossa igreja, a sua família também é bênção. Uma honra para mim. O Wendel e o André, o Wendel é uma pessoa amada demais, um homem cheio de sabedoria. O André eu chamo até de Dedé, de Andrezinho, Olha né? aí que beleza. Mas é um pastor que Deus colocou também, um homem com uma sabedoria assim, sobrenatural. Também poder estar com a pastora, né? A esposa do nosso querido Wendel aqui conosco, a pastora Sandra, Deus abençoe. E dizer pro ouvinte que mais uma vez, eu vou falar assim bem assembleianamente falando, se existe isso, né? Eliel jogou uma bola de fogo pra gente, né? Um tema assim complexo, mas de muita importância, né? Um tema muito próprio que fala sobre a soberania divina e liberdade humana. Que limite é esse? Você já aprendeu? Então a gente, quando fala de soberania e de liberdade humana, a gente vai transitar dentro da teologia sistemática entre soteriologia, que é a doutrina da salvação, e teologia própria, para poder falar desse Deus que é incomensurável, soberano, né? Então, Eliel, a gente quando fala de soberania divina e liberdade humana, eu quero colocar uma palavra entre soberania e liberdade, que é vontade, né? A vontade. Todas as vezes que a gente fala de Deus, indiscutivelmente ele é soberano. Ou seja, ele tem o poder de todas as coisas. E a Bíblia diz de maneira muito clara que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ele é Deus, ele é soberano. Então, todas as vezes que a gente vê, tem duas palavras na Bíblia que às vezes a gente não consegue entender porque a gente é tão bombardeado pela cultura. Exemplo, Satanás e diabo. Satanás e diabo é uma palavra hebraica e outra grega. Satanás é inimigo, diabo é acusador. Então essa cultura hollywoodiana de dizer que Deus tem um inimigo, eu quero dizer para o ouvinte, é a maior mentira que existe. Porque a soberania diz que ele é incomparável, inigualável e todo-poderoso. A palavra todo-poderoso no hebraico é El Shaddai. Então quando a gente fala de Deus, Deus não tem adversário, irmão. Deus não tem inimigo, porque não tem ninguém que se iguale a ele. Dentro de uma cultura satanista, até o próprio satanista chama Deus de soberano. Se você nunca estudou, ele é soberano. Eu vi um satanista no podcast falar o seguinte, eu vi que quando se decide vida e morte, Lúcifer não tem poder sobre isso, é o soberano que decide. Deus é soberano, ninguém é igual a ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando ele cria, no ato criativo, Eliel, quando se fala de anjos e de homens, Deus dá a todos livre-arbítrio. Ezequiel capítulo 28, verso de número 11 em diante, dentro de uma profecia para o rei de Tiro, ali aparece um ser que a teologia chama de Lúcifer, né? Que é uma transliteração da palavra estrela da manhã, aonde Jerônimo, na Vulgata Latina, que é uma tradução da Bíblia, e hoje você vai encontrar na versão ACF, né? Almeida Corrigida e Fiel, Lúcifer. Então ali ele está na profecia. E a Bíblia mostra de maneira muito clara um livre-arbítrio sobre ele. E ele vai dizer assim, encheu-se o teu interior de violência e pecaste, ó querubim protetor, que habita entre pedras afogueadas. Deus deu a faculdade de escolha para os anjos, e eles escolheram. Judas vai dizer que aqueles que não guardaram o seu principado foram encarcerados em cadeias eternas. Livre-arbítrio era para os anjos e para os homens. Deus deu livre-arbítrio para os homens também. Então, quando a árvore estava lá no Éden, o homem e a mulher escolheram comer. Então, a gente precisa entender o seguinte: existe a soberania e a liberdade. Pastor Jorge, o que o senhor entende? Qual é o limite disso? O limite é a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que estar em consonância. Tem que estar em consonância com a vontade do homem. Perdão. A vontade do homem tem que estar em consonância com a vontade de Deus. Porque se a minha vontade não for igual à vontade de Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou tropeçar, eu vou errar, eu vou romper esse limite e eu vou ter consequências. Uma coisa que a gente precisa entender: pecados são perdoados, mas a consequência deles vão sempre existir. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Então, qual é o limite? O limite é a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra, ele revela a sua vontade na sua palavra para que a gente venha viver uma vida segundo a vontade dele. Quem vive, Eliel, uma vida na vontade de Deus é uma pessoa extremamente feliz e satisfeita.
eu vou parar aqui, mas eu quero depois falar sobre essa questão de consequências. Boa. Porque quando a gente quebra um princípio, Eliel, o princípio vem até nós depois para nos quebrar. E tem muita gente sofrendo hoje porque não entende a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem que ser entendida e vivida, porque aí a gente glorifica Ele na nossa vida. Muito bem. Pastor Wendel Soares, meu amigo querido, bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Feliz demais de te ver. Conforme, Tava irmão. com saudade Também. do senhor, meu pastor. Saudade do pastor Jorge, saudade do André. Pastores turma amados. reunida, É um número de pastores num nível, eu brinco que é um nível que eu tento alcançar. E graças a Deus. E agora, pastor Jorge jogou o nível lá em cima. Começou jogando esse tema. Já estava com medo do tema, agora fiquei. Mas é realmente, pastor André comentava aqui no início. Eu quero também dar bom dia a você, ouvinte, que está com a gente aí espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né? Gente, pensando com clareza, Eliel, tudo isso que o pastor Jorge já começou a nos enunciar aqui na sua primeira fala, sim, a soberana vontade do Senhor, o eterno é imutável, o eterno é inigualável, incomparável, e cada um de nós com nossas vidas terrenas, presentes do Senhor, vivendo o dia a dia, tropeçando, acertando com a ajuda dele. E aí vem essa questão: eu sou livre? Sim, eu não sou livre de Deus, eu sou livre em Deus. Eu sou livre nele, não sou livre, não estou aqui ao meu próprio prazer. Sim, há um processo, como o pastor Jorge delineou ali, desde do desvio de anjos até a nossa própria escolha. Agora, eu gosto de enumerar e penso em Sansão. O Senhor vai lá, estabelece sua vontade soberana e dá o dom àquele homem, chama aquele juiz para ser o libertador do povo de Israel e toda aquela batalha que ele vai ter que travar, a luta contra os filisteus. O Sansão começa a fazer sua própria vontade. Vai lá e usa dessa liberdade para errar, para vacilar, para fazer acordos errados, para tomar a esposa que o Senhor não mandou tomar, aquele monte de vacilação seguida. E quando chega o momento de que aquele homem meio que pede uma última chance, é um pedido de perdão, é um momento ali onde ele entende tudo que fez de errado, o Senhor soberanamente diz: olha, vou voltar onde eu queria. O plano não mudou, Sansão. Tu vacilou, tu correu, tu rodou, mas o plano não mudou, Sansão. Vai lá, cumpre o que eu tinha te pedido há um tempo atrás. Talvez não... talvez você olhe e diga, mas não era para terminar daquele jeito. As escolhas de Sansão, como o pastor Jorge falou muito bem, as consequências chegaram e levaram, mas o plano do Senhor continua estabelecido. Eu quero ler para os irmãos em casa um texto que eu amo. Para mim ele enumera bem esse negócio. Atos 2:23 diz assim: o apóstolo está falando sobre a morte do Senhor Jesus e ele fala assim em Atos 2:23: este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. Ou seja, está na soberania do Senhor, o Senhor já tinha planejado, é plano de Deus. E aí depois ele joga a responsabilidade para os homens da terra e diz assim: e vocês, com a ajuda dos homens transgressores da lei, o mataram pregando na cruz. Isso é ato de vocês. Isso é soberania de Deus. O Senhor já tinha estabelecido, mas vocês não deixam de ser culpados pela morte. Vocês fizeram, vocês mataram, embora fosse presciência e poder de Deus. Eu acho que a gente precisa estabelecer o seguinte, e o pastor Jorge falou muito bem: você não pode jogar mas é culpa de Deus. E aí a gente entra numa teologia perigosa. Né? Se Deus me escolheu para esse fato, então é culpa dele, eu não tenho... Não, a responsabilidade é do homem, mas o Senhor sabe, a presciência e a soberania do Senhor. E vamos em frente. Né? Muito bom. Meu querido pastor André Oliveira, que bom, meu irmão revê-lo, que alegria, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, pastor Eliel. Muito bom dia, meu amigo. Saudade do irmão. Também, bom estarmos aqui juntos, né? Louvando ao Senhor. Muito bom aqui também rever pastor Jorge, pastor Wendel, amigos preciosos que o Senhor nos deu nesse tempo. Eu gosto muito do teólogo Hans Burke quando ele diz que o reino de Deus é um reino de amigos, né? E que privilégio nós estarmos aqui juntos servindo ao Senhor. Um beijo também para a pastora Sandra, que sempre tão preciosa e carinhosa aqui com a gente, esposa do nosso amado pastor Wendel. A você que nos acompanha, nosso ouvinte, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é uma rica oportunidade para nós refletirmos nesse tema, né, que é tão importante. E na verdade a gente vai tentar trabalhar aqui em uma hora algo que há pelo menos 1.600 anos se discute na teologia da igreja, né?
Então, que desafio nós temos, né? Assim, caminhando na esteira aqui já dos pensamentos do pastor Jorge, do pastor Wendel, que efetivamente disseram muitas coisas importantes, relevantes e que eu concordo plenamente, sem tirar nem pôr absolutamente nada. E eu acredito que a gente pode fazer algumas outras considerações apenas no sentido de corroborar, né? Isso que já estamos construindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar aqui Charles Spurgeon, que talvez seja o grande exponencial aí teológico batista moderno. E Spurgeon, certa vez, alguém lhe perguntou como ele reconciliaria as doutrinas da soberania de Deus e da liberdade humana. E ele responde dizendo que não é necessário reconciliar velhos amigos. E eu acho sensacional isso. Na teologia batista, a gente majoritariamente entende que esses temas são explicados, né, ou são compreendidos dentro do possível pelo que a gente chama de teologia do paradoxo. O que isso significa? Significa dizer que Deus é soberano e que o homem é responsável e autonomamente livre por suas escolhas e naturalmente por suas consequências. Agora, a nossa incapacidade de compreender como estas doutrinas dialogam plenamente não significa que elas não sejam doutrinas irmãs ou que elas tenham qualquer tipo de contradição. Na verdade, quando a gente trabalha nesse caminho equilibrado, nós estamos evitando os extremos que são os grandes perigos, né? Um dos extremos é o fatalismo, é você entender, olha, o que tiver de acontecer comigo vai acontecer, eu não posso mudar nada disso, porque tá tudo já meio que pré-determinado, então eu vou deixar, como diz aí o poeta, a vida me levar, né? Por outro lado, o outro extremo é você entender que Deus é uma espécie de espectador da sua vida e que você faz aquilo que você quiser e Deus então fica ali passivamente observando tudo aquilo que está acontecendo. O que nós entendemos? Em primeiro lugar, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que pastor Jorge e pastor Antes citaram a Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa referência. E a grande questão, meus irmãos, é que a Bíblia diz que Deus é soberano, mas a Bíblia também diz que o homem é livre. E a gente precisa entender que essas duas realidades não precisam estar necessariamente se anulando, né? Pastor Wendel usou uma expressão muito interessante, que Deus age na sua soberania a partir da nossa liberdade. E é exatamente isso. E esse paradoxo, né, essa simultaneidade entre soberania e entre liberdade humana pode ser percebida ou compreendida de algumas formas. Primeiro, entendendo... a gente já falou, né, da contradição aparente, não é uma contradição de verdade, mas a gente, como não entende plenamente, a gente acha que é uma contradição. E a Bíblia já nos orienta no sentido contrário. E a segunda é que Deus ele é a causa primária de todas as coisas. Quando a gente estuda lá teologia sistemática, a gente aprende que Deus é a causa não causada. Então, todas as coisas derivam de Deus, né? Então, tudo que acontece depois é parte de Deus. E aí, naturalmente, quando eu faço uma escolha, essa escolha ela está contida na soberania de Deus, porque Deus é muito maior do que as nossas escolhas. Então, Deus cria os cenários, permite os cenários da nossa vida para que nós tomemos ali as nossas decisões. E muitas vezes Deus usa ações humanas para manifestar a sua vontade. E às vezes a gente se confunde nisso. O pastor Wendel usou um exemplo interessante. O texto de Atos é desígnio de Deus que ele fosse morto, mas ele foi morto pelas mãos iníquas de vocês. Foram vocês que mataram. Um outro texto que eu acho que pode nos ajudar muito é quando José está ali no período de reconciliação com os irmãos, né? E ele fala assim, olha, vocês orquestraram tudo para me fazer mal, mas Deus converteu o mal de vocês em bem. E aí a gente caminha perfeitamente nessa união, né? As pessoas podem fazer coisas, mas Deus converte o mal em bem porque Deus continua sendo soberano. E aí, nesse sentido, relembrando aqui o Spurgeon, quando ele fala de não faz sentido tentar reconciliar quem é amigo, a gente olha para as doutrinas como se fossem dois trilhos paralelos. A gente que é suburbano de origem, a gente está acostumado a pegar trem, né? E aí você vai ver ali um trilho indo numa direção, outro trilho indo numa outra, pelo menos na realidade aqui do Rio de Janeiro. E o que a gente pode usar isso como referência? Quando você está perto do trilho e você olha para onde você está perto, eles são dois trilhos distintos que vão para lugares diferentes. Mas quando você olha no horizonte, você já não consegue mais distingui-los, eles se tornam um. A soberania de Deus e a vontade humana, para o cumprimento dos propósitos de Deus, em algum momento elas vão se tornar uma. Então elas não são doutrinas opostas, mas elas são doutrinas complementares.
E aí a gente vai ao longo aqui da nossa trajetória, para não monopolizar a fala, entendendo como que isso ocorre na dinâmica da salvação e como que isso ocorre também na dinâmica das nossas ações pessoais, das nossas vidas e das consequências dos nossos atos. Que é isso, gente? Que primeira rodada é essa? Meu Deus, aí eles falam, porque o tema é não sei o que é a régua. As palavras que nós ouvimos aqui, quer dizer, eu ouvi muito mais antes do debate começar aqui. E vem aqui um negócio desse aqui, uma aula para começar aqui o nosso debate nesta manhã. Roberta Salles de Brasília também participando aqui com a gente. Obrigado, querida, pela sua valiosa companhia, tá bom? O Álvaro Vitor também participa aqui com a gente, trazendo Salmos 35:6, dizendo assim: tudo que o Senhor deseja, Ele faz, tanto nos céus, como na terra, nos mares e em todas as profundezas. Falando daqui da soberania, né? Obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui com a gente. Esse tema que nós estamos falando aqui, ele é discutido há muitos anos, de fato. Qual é o limite disso aqui? Da soberania de Deus, soberania divina e a liberdade humana. O país talvez mais protestante, no episódio de 2001 da Torre Gêmeas, alguém disse: onde estava Deus que deixou acontecer isso? Ele é bom, ele é amor, morre um monte de gente. E aí, cadê? Essa foi a grande pergunta, a grande indagação. Mas todo mundo esqueceu de dizer assim: e os homens aí embaixo que provocaram a ira também no país? Qual é a responsabilidade de Deus nisso, na ação do homem, em provocar o outro? Fica onde isso? Então, às vezes a gente, nessa nossa ideia de transferência de responsabilidade, que é típico do homem de fato, desde o Éden, chega numa hora dessa que a gente chega à conclusão de fato que acontece isso de fato. Quando você dá transferência de responsabilidade. E aí, pastor Jorge Luiz? Eliel, é uma coisa que sempre vai, como é que eu vou dizer assim, ecoar, né, na história da humanidade, esse comportamento humano de culpar a Deus por todas as mazelas que existem no mundo, né? Isso aí é a síndrome do Éden sempre se repetindo. Deus, ele dá capacidade, olha só, é bem interessante, Deus dá a capacidade do homem de criar um avião, de fazer os limites ficarem curtos, geograficamente falando, para que o homem se conduzisse no globo. Mas uma mente, de forma maligna, ele pensa em arremessar o avião numa torre. Uma atitude humana, vão culpar Deus. Só faltou alguém falar assim: por que Deus deixou criar o avião? Porque o cara jogou o avião lá. Entendeu? A questão da torre, fala assim: poxa, mas é muito difícil isso. Exemplo de quem está ouvindo a gente aqui agora, eu já falei isso no debate e vou repetir. Quem escolheu a sua esposa foi você, irmão. Quem escolheu o seu marido foi você, minha irmã. Então fala assim: mas por que Deus está fazendo eu passar isso? Por que eu casei com esse homem, Senhor? Você casou com esse homem, com essa mulher, porque você escolheu. Deus te deu a oportunidade de conhecer uma pessoa e no decorrer da sua vida, tá? Na sua juventude, você conheceu muitos jovens, mas você optou de escolher a pessoa que você casou hoje. E as coisas que acontecem hoje. Hoje a gente tem a radioatividade, Eliel, que foi criada no intuito terapêutico, clínico e médico. Quem for observar lá a história da radioatividade, você vai ver que foi criado para isso. E o homem vai pegar radioatividade, sabe para quê? Fazer bomba atômica. Para fazer bomba atômica. E entre muitas coisas que existem hoje no mundo, as pessoas vão falar assim: mas por que Deus deixa isso acontecer? São escolhas humanas. São escolhas humanas. Não adianta querer atribuir a Deus uma coisa que é de sua responsabilidade. Deus, quando cria um homem, a Bíblia fala de maneira claríssima: imagem e semelhança. O que é isso? É tricotômico, corpo, alma, espírito, capacidade de volição, vontade, escolha. Deus não criou um robô. Porque se Deus cria uma pessoa como um robô, assim, você vai ser Jorge assim. Eu não tenho a capacidade de escolha. Quem não tem escolha não peca. Quem não peca é Deus. Então a gente precisa entender isso. Agora, tudo nos é dado para que a gente viva a vida da melhor maneira possível. Eu quero deixar um recado para quem está ouvindo esse debate aqui.
Você tem condição de se acertar na tua vida. Você tem condição de ser feliz. Principalmente você que está me ouvindo e teve um pai e uma mãe que te instruiu na palavra, te ensinou no evangelho, te mostrou o caminho e você está fazendo tudo diferente do que você deveria fazer. E hoje você está sofrendo. A sua rebeldia te conduziu a isso que você está vivendo hoje. Mas se você se lembrar daquilo que foi te ensinado, se você levantar a cabeça e falar assim, vou voltar para a casa do meu pai. Vou. Porque na casa do meu pai eu não como bolotas. Na casa do meu pai eu sou príncipe. Na casa do meu pai tem um banquete preparado me esperando. Aí, filho, você vai ver você prosperar. E a sua vontade, que não é igual à vontade daquele que te chamou, igual à vontade de Deus, vai passar agora a ser o reflexo daquilo que Deus quer para a tua vida. Só para encerrar, Eliel. Israel, Deus falou com Israel, vocês não terão um rei. Eu sou o Senhor, o vosso rei. Israel perturbou Samuel. Samuel, a gente quer um rei. Samuel, nós queremos um rei. Samuel, a gente quer um rei. Precisa de um rei que entre e saia no meio de nós, Samuel. Precisa de um rei para deliberar. Samuel, precisa de um rei para falar. Deus se aborrece com Israel, eu vou dar um rei. Eu vou dar um rei para vocês. Vocês estão querendo um homem que entre e saia no vosso meio. Mas olha só, tudo que vocês têm de melhor, vocês vão dar para ele. As vossas filhas, o vosso gado, a vossa terra. E Deus começou a trazer ali regras para Israel. Aí receberam Saul. Receberam Saul porque escolheram Saul. Aí você vê a vida espiritual de Israel, que era uma vida espiritual que poderia ser pautada numa constância, começou a ter altos e baixos. Porque Israel começa a viver a espiritualidade do seu rei. Na época de Davi, o reino é um reino próspero. Aí vem na época de quem? De Salomão, prospera. Aí vai entrar na época de Roboão, começa a declinar, o reino é dividido. De acordo com a vida daquele rei, Israel vive de acordo com aquilo. Então a gente precisa entender que a vontade de Deus é soberana. Existe o livre-arbítrio, mas se eu quiser e obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Maravilha, muito bom. Agradecer aqui meu querido Albertino José da Costa de Minas Gerais, participando aqui com a gente. Obrigado aí pelo carinho. Ieda Roberta participa também aqui pelo aplicativo. E nem sempre é assim. Às vezes nem sabemos o que é um casamento. Ou seja, Deus continua não sendo culpado. E olha que ele nem precisa de defesa. Estamos defendendo Deus, não, mas você não sabe o que é o casamento, o que Deus tem a ver. Aliás, Deus só fez isso uma vez na história. Fez Eva, estrangou Adão. E depois disso tudo ainda levou a culpa. Adão, rapaz, o que você fez? Pô, a mulher que tu me deste. Então a culpa é minha? Então nunca mais eu faço isso. Então agora, seu Eliel, agora é contigo. Seu André, seu Wendel, seu Jorge, com vocês agora. Eu fiz, então a culpa foi minha. Então beleza, mas assim funciona. Deixa eu fazer aqui o intervalo para a gente voltar aqui ao nosso debate. Você participando com a gente aqui nesta manhã de sábado. Soberania divina e liberdade humana. Que limite é esse? Você já aprendeu? Estamos apresentando Debate Melodia. Pois é, já de volta com a segunda parte então do nosso debate nesta manhã. Soberania divina e liberdade humana. Esse é o limite. Que limite é esse, hein? Até onde vai a minha responsabilidade? Quando eu cruzo essa linha. Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor André Oliveira da Batista do Rio da Prata, em Bangu, com o pastor Jorge Luiz da Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, e também com o pastor Wendel Soares da nossa Batista da Palhada, em Nova Iguaçu. E eu sigo aqui com o pastor Wendel para tocar num assunto com relação à soberania divina e à liberdade humana, porque até hoje, que já foi inclusive debate nosso aqui, é a pergunta de que como é que Deus deixa coisas ruins acontecer com pessoas boas? Aliás, isso é um fórum que acontece, tem reuniões que acontecem para tentar explicar isso, né? Porque coisas ruins acontecem às pessoas boas. Talvez tem alguém agora aqui, inclusive na igreja, pensando assim, como é que pode? Como é que é isso? E aí, a resposta de muita gente, ela é automática, tal qual aquele pai que tinha um filho endemoniado. Quem pecou? Ok? Quem pecou? Ou seja, a gente também é muito pródigo em pegar
o culpado dele. Como é que é isso, hein, pastor Wendel? Você falou maravilhosamente, pastor Eliel, que quanto já se inscreveu, quanto já se debruçou-se sobre esse tema. Acho que talvez essa seja a grande indagação, né? Pastor André citou aqui o Spurgeon, e eu me lembrei de um teólogo que disse que nós estamos trilhando o caminho de respostas inevitáveis, mas difíceis de suportar. A gente não está, talvez, preparado para alguns pontos muito claros. E aí eu me lembro, construindo essa ideia da coisas boas que acontecem com... coisas ruins que acontecem com gente boa, e acho que pode até levar também em alguns pensamentos coisas boas que acontecem com gente ruim. Né? É soberania do Senhor, dele é o poder, dele é a majestade, dele é o governo. Me lembro do texto bíblico que diz quem é você para tentar entender o coração de Deus e os pensamentos, seus desígnios. Mas vamos tentar sistematizar. A teologia que trata da teodiceia vai nos dizer que ou ela é pedagógica, ou passa por esse livre-arbítrio do homem, ou por uma teodiceia escatológica. O mundo jaz no maligno, estamos nos encaminhando para o fim dos tempos mesmo. Também tem a questão pedagógica, Deus pretende ensinar algo com aquela luta, com aquela situação ruim, ou também as escolhas que estamos tratando desde o início dessa conversa. Eu me lembro, por exemplo, do voto de Jefté. Quem mandou ele fazer? Né? O Senhor disse para fazer? O Senhor falou, eu gostaria muito de ter sua filha. Ou Ananias e Safira, a pergunta do servo do Senhor para eles é: quem induziu vocês a dizer que vendeu por esse preço? Quem foi que mandou vocês mentirem ao Espírito, né? Então, assim, são ações que o homem toma e vai desencadear. E Eliel, sempre é muito interessante isso aí, porque um dos questionamentos que mais surge quando se fala dessa coisa de uma catástrofe que acontece com gente inocente é justamente a questão de quem não causou. Ninguém fica preocupado, ou pelo menos ninguém quer escrever um livro sobre problemas que acontecem com quem escolheu o caminho errado. A preocupação sempre é como é que atingiu aquela criança, como é que atingiu aquela família, que não tinha nada a ver com isso. Eu me lembro, por exemplo, do Senhor Deus Todo-Poderoso conversando com Abimeleque e dizendo assim para ele: cara, não continua com esse negócio, você vai morrer, a mulher que você tomou é casada. Deus avisa. Aí o Abimeleque fala: puxa vida, eu não sabia. Aí ele falou que era irmã dele, e aí tem uma frase do Senhor que eu amo, que é: por isso te alertei, para que não pecasse contra mim. Naquele caso, o Senhor decidiu entrar porque Abimeleque era inocente. Mas em outros pontos bíblicos nós vemos pessoas que não causaram o problema acabarem sofrendo dano. É soberania de Deus. Eu não consigo alcançar e jamais alcançarei. Podem ter, como o pastor André falou, 1.600 anos de discussão. Podem ter livros, canções e filmes tentando entender como é que acontece algo catastrófico ou apenas algo familiar. Por que que uma mãe, por que que uns filhos colhem os frutos de escolhas terríveis do pai? Por que que uma igreja colhe frutos terríveis de escolha de um líder, de um pastor? Deus tem algo a tratar, tem algo a ensinar, tem algo a revelar. E a nós cabe a total submissão à sua vontade. Eu acho que, terminando essa minha fala, algo que precisamos entender melhor nesse processo todo disso que a gente está conversando aqui é realmente ser submisso à vontade de Deus. Isso é muito complicado. Realmente dizer: tá bom, eu aceito, aconteça o que for, tenha o dano que for, tenha o problema que for, se é tua vontade, eu aceito. E identificar quando é vontade de Deus e quando é a erva daninha que você mesmo plantou. Muito bem, eu já sigo aqui com o pastor André Oliveira para a gente falar, porque agora é possível que tenha nesse planeta acompanhando a gente alguma pessoa que parou de acreditar em Deus, virou um ateu, porque nasceu um filho com problema, nasceu um filho com deficiência, nasceu um filho sem cognição, e mas como é que é isso? Mas como é que Deus faz um negócio desse? Alguém agora pensando assim, agora no INCA, no Rio de Janeiro, lá na ala da pediatria, quantas crianças agora que está prestes a morrer de câncer. Mas como é que Deus faz um negócio desse? Como é que é isso?
possível que tenha alguém agora. E nós estamos falando exatamente disso aqui, chama de soberania de Deus. A soberania de Deus daria aqui uns 3 meses de debate, só a soberania de Deus pra gente falar. Só que a gente colocou também aqui a nossa liberdade, a nossa linha de limite nessa questão, hein, pastor André? Pastor Léo, o senhor levanta aí uma temática muito cara, né, às pessoas, porque, via de regra, nós sempre queremos uma razão pelo quê, né? Por que eu estou sofrendo? Por que tal coisa aconteceu? Por que eu fui pego nessa condição e tal? Muito se dá também essa reflexão, geralmente quando a circunstância ela é adversa. Nem sempre quando a circunstância é positiva, a gente tem essa inclinação de refletir o porquê daquelas coisas acontecem, né? Acontece alguma coisa muito boa na nossa vida, a gente celebra, né? Talvez por isso que o autor de sabedoria, dos livros de sabedoria, especificamente Eclesiastes, vai dizer que há mais proveito na casa do luto do que na casa de celebração, porque ali a gente se reflete sobre a finalidade da vida, propósito da vida. Pontualmente sobre esse tema, certa vez conversando com um grande amigo que tem um filho numa condição de necessidades especiais e por ser exatamente um amigo, nós estávamos numa conversa profunda sobre a vida e então eu tive liberdade e fiz a seguinte pergunta. Eu falei, olha, como você se sente, como foi para você a experiência, né, quando você descobriu da condição do seu filho? E aí ele me contou que ele durante muito tempo, até alguns anos, questionou a Deus e ele sempre fazia a mesma pergunta, né? Senhor, por que eu? Até que um dia Deus respondeu a ele, por que não você? E ele disse que essa resposta foi a mudança de chave, de paradigma na vida dele. Então ele passou a entender que essas demandas, embora nós não estejamos aqui de maneira alguma minimizando o sofrimento, a dor e todas as implicações de você que passa por uma situação como essa, mas entender que na perspectiva espiritual ou na perspectiva da fé, essas coisas são passíveis de acontecer com todos nós, com cada um de nós. E esse é um grande mistério. Mistério no sentido positivo teológico, né? Não no sentido pueril que às vezes a gente ouve por aí, mas é um grande mistério da vida, de entender que, como Jesus vai dizer, sol e chuva nascem sobre justos e injustos. Essas circunstâncias a gente não compreende os caminhos, a gente não compreende a finalidade no primeiro momento, mas lá na frente, às vezes Deus, por misericórdia, revela a nós, né? Eu tenho na igreja alguns pais, né, que vivem nessa condição e eu aprendo muito com eles, especialmente quando eles sinalizam para mim que eles se sentem privilegiados, né? Certa vez eu ouvi de um pai que de uma criança portadora de necessidade especial, ele disse, pastor, Deus precisava enviar o meu filho para um lar cheio de amor, ainda bem que ele enviou para o meu. Lindo. Linda, né? E são maneiras que nós temos de perceber a ação divina de Deus, do Criador, a bondade de Deus na nossa vida, mesmo diante de circunstâncias adversas. E se o pastor me permite, eu queria só fazer um adendo aqui, paralelo a isso, porque um outro aspecto dessa discussão que eu acho que a gente não pode deixar de falar é em como essa tensão entre soberania divina e liberdade humana, como ela dialoga na mecânica da salvação, né? Que até pastor Jorge no início disse do diálogo desse tema com a soteriologia, que é a doutrina da salvação. E aí a gente precisa entender que na perspectiva da salvação, essa liberdade que Deus nos dá é um alinhamento de vontade, porque quando a gente fala do sentido de livre-arbítrio, se eu for tentar compreender esse livre-arbítrio no sentido mais pleno possível, de fato ele é impossível para nós, né? Eu vou sair daqui, eu vou pegar meu carro e vou para minha casa. Mas eu posso garantir que vou chegar em casa? Não posso. Então pode ter um acidente, o carro pode quebrar, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Então, nesse sentido de garantir o resultado das minhas ações, de fato a gente não tem uma vontade absoluta. Mas no sentido de fazer aquilo que eu quero de forma consciente, ao ponto de ser minha responsabilidade as consequências das minhas ações, eu tenho. Porque se eu pegar esse carro e eu colocar ali 200 km por hora na Transolímpica, não é se eu vou bater, é quando eu vou bater. E aí quando eu vou bater porque eu fiz a escolha deliberada de acelerar ali excessivamente. Então, quando a gente fala disso na perspectiva da salvação, é entender que o caminho até o final da salvação nós não podemos fazer sozinhos, porque a nossa vontade humana ela é pecaminosa. Então, nós sempre vamos escolher o pecado.
Mas Deus, por sua graça e presciência, prevenientemente derramou sobre nós uma graça que nos permite ouvir a mensagem do Evangelho e, ouvindo a mensagem do Evangelho, abrir o nosso coração a Cristo. E aí, então, a soberania de Deus, a partir da manifestação da minha vontade, daquilo que Deus me permite fazer, se une à fé que eu manifesto, que também é um dom de Deus, e então vontade humana e soberania de Deus convergem para que eu experimente a salvação, a transformação de vida e a realidade. Então isso, de alguma forma, protege a doutrina da graça no sentido da providência divina, de Deus como soberano, e protege também em nós essa dinâmica da nossa autonomia. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, Paulo vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. É aquilo que nós falamos de Deus como causa primária. É Deus que opera o querer e o efetuar, mas o ato, a ação, a resposta a essa ação, essa iniciativa de Deus, somos nós que fazemos. Ainda nesse sentido, João capítulo 6, 37, Jesus vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, de forma soberana. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma será perdido, porque é Deus quem nos conduz até Cristo. Mas uma vez que estamos em Cristo, nós não queremos mais sair dele, porque nós somos movidos por essa ação do Espírito Santo. Então a gente entende que soberania divina, liberdade humana convergem. Às vezes a gente não consegue explicar plenamente, mas ainda assim a gente precisa acreditar que elas continuam convergindo. E na soberania de Deus, Deus quis que nós fôssemos livres nas nossas vontades. Sensacional. A Sirlei diz aqui: a paz tem um filho com necessidades especiais. O dia a dia não é nada fácil. Já questionei muito essa situação, mas Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Cuido do meu filho com um maior amor. Tá aí. E as experiências aqui vividas pelo pastor André Oliveira, por todos nós, na verdade. Às vezes a gente quer, dar uma palavra, e a gente que recebe uma palavra dizendo assim: poxa vida, meu filho é assim, mas ensina tanta gente, minha filha é assim, tinha que vir para cá, porque como eu melhorei como pessoa, e é a maneira, a forma de tratamento de Deus, não é? Obrigado, Sirlei, pela sua participação aqui com a gente. A Bíblia vai dizer também dos queixumes da vida, de que se queixa o homem, né? O homem se queixa de quê? Qual é o teu problema? Você está se queixando de quê? O homem se queixa por causa dos seus próprios pecados, das suas ações deliberadas, daquilo que não é para fazer. E aí tudo que ele planta, aqui já vem a justiça de Deus, ele colhe. Não tem uma outra explicação para essa questão. As consequências de tudo aquilo que a gente vai fazer e que fomos alertados muitas das vezes pelo Espírito Santo. Foi avisado muitas das vezes pelo Espírito Santo. Mas nós deliberadamente avançamos, hein, pastor Jorge? Eliel, eu tenho o costume de dizer que o mundo espiritual é terra fértil. Tá? Pare para fazer uma análise, uma introspectiva da sua vida, que eu faço da minha, para cada ouvinte. A forma que você tratou os seus pais é a forma que os seus filhos tratam você hoje. Observe. Pastores que hoje estão sofrendo, se você fizer uma análise, é a forma que você tratou o seu pastor. O mundo espiritual é terra fértil, ali. Existe uma palavra do pastor, se não me engano é Josué Gonçalves, que aquilo dali impactou minha vida, que ele diz assim: a unção que eu respeito é a unção que Deus vai me dar. Então isso é em todas as esferas da vida. Em todas as esferas da vida. Se você olhar a sua estrutura familiar, se você olhar a sua vida espiritual, se você olhar a criação dos seus filhos, se você olhar o seu trabalho, né? O camarada que ele honra o seu patrão, que às vezes as pessoas não entendem isso. Tem gente que quer ser cristão, mas quer burlar o trabalho. É o último a chegar e o primeiro a ir embora. Deus abre uma porta para ele, ele reclama de tudo. Aí quando perde, fala assim: poxa vida, cara, me perseguiram. Mas não é. Porque a sua conduta, o que você plantou, você está colhendo. Eliel. Agora, quando a gente procura lançar uma semente boa, gente, quem planta quiabo não colhe machixe. Não colhe. E outra coisa, tudo que nós plantamos, colhemos com abundância. Não adianta. Trata uma pessoa bem. Você vai ver como é que você vai ser tratado. Então,
via de regra, quem trata mal os outros não consegue ser bem tratado por ninguém. Por quê? Porque lançou essa semente no mundo espiritual. Um exemplo claro disso que eu sempre falo: observa uma igreja que foi levantada em rebelião. Observa. Faz um panorama aí das igrejas que você conhece que surgiram através de uma dissensão, de uma rebelião. Sabe o que acontece, Léo? Quando ele começa, a igreja dele começa a encher. A encher. Porque é novidade. Caramba, uma igreja lá tá bombando, a igreja do pastor. Uhul! Vamos pra lá, meu irmão. Daqui a pouco, quando a igreja dele toma corpo, explode uma rebelião. Aí esvazia. Aí ele sofre igual um condenado. Mas ele não dá o braço a torcer. Não, Deus me chamou para isso. Mas ele esquece da semente que está lançada lá atrás. Aí ele começa a orar, começa a buscar Deus. É Deus de misericórdia. A igreja dele começa a crescer. Quando ele começa a tomar corpo, a igreja dele cresce, Léo. Outra rebelião. A igreja esvazia. Aí fica subindo, descendo. Subindo e descendo. Porque o fundamento não é legítimo. Aquilo não foi plantado da maneira que deveria acontecer. Então nós precisamos olhar no espelho todo dia pela manhã e dizer, que eu sempre falo: eu sou a somatória de todas as minhas escolhas. Eu sou a somatória. Eu sou o pai que sou hoje porque eu escolhi ser dessa forma. Eu posso ser um pai melhor. Eu sou o esposo que sou. Tem muita gente que está chegando agora, está ouvindo a gente, está na beira do divórcio. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi isso aqui nesse debate. O debate, Léo, dos anos que eu ouço, de um pastor que testemunhou aqui. E falou que ele orava sempre para Deus mudar a esposa dele. E um dia o Espírito Santo tocou de maneira muito profunda. Falou assim: você não entendeu ainda. Não ore para que a sua esposa mude. Ore para que você mude. E ele chorou copiosamente, se levantou do joelho e falou assim: eu vou mudar. E a forma que ele mudou constrangeu a esposa de uma maneira tão profunda que o casamento dele foi renovado, e para a glória de Deus eles estão felizes e caminhando na presença de Deus até hoje. Então é o que nós plantamos que nós vamos colher. E se você mudar hoje, tem solução, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Maravilha, falar aqui em questão de casamento. Um abraço aqui para a pastora Lia Sanches e o pastor Olímpio. Estão completando 50 anos de casados aqui. Maravilha, fomos missionários 24 anos na Europa, Suíça, França, Alemanha, Espanha, Portugal. Falei Alemanha aqui, mas de repente vai até profecia aqui. Um beijo para vocês. Estamos agora em Campo Grande, no Mato Grosso. Oh, coisa boa, que Deus abençoe. 50 anos de casados, bodas de ouro, né? Que Deus continue abençoando mais e mais aí essa união, tá bom? Beijo aqui de toda a família Melodia. Pastor Wendel, o que nós estamos hoje tratando aqui é essa responsabilidade, sobretudo dessa liberdade na questão da ação daquilo que vamos fazer, e a Bíblia Sagrada sempre coloca os seus limites. Ok. Não ultrapasse aqui, tem coisa que não é para fazer. Quando eu falei aqui do jovem lá, de que, pô, quem pecou? Foi o pai ou foi o filho? Ninguém. Mas naquele caso era para que a glória do Senhor fosse manifestada. Agora a questão, e a gente já bateu isso aqui, é de que dos resultados vão chegar daquilo que nós fizemos. Porque do contrário, Deus é injusto. Ok. Não é? Do contrário, se a gente pensar que Deus é injusto. Fulano agora que lamentavelmente sofre de uma doença que é uma desgraça, que é a diabetes. Tipo 2, né? Aquilo é resultado de uma condição de vida. Não faz isso, o cara mete o pé na jaca. Não faz aquilo, o cara vai resultado, diabetes. Pô, meu Deus, eu entrego o dízimo, eu entrego a oferta, eu sou... Mamãe, mas o que Deus tem a ver com isso? Você foi... E pastor Wendel, me ajuda aí. Eu tô pensando aqui que o pastor Léo tava lá no meu gabinete esses dias, ouvindo as conversas. A soberania me atingiu e me feriu. Não, cara. As bobagens que você fez, né? Ô, misericórdia. E assim, Léo, eu tava lembrando agora de uma conversa, acho que eu já contei isso no debate uma vez, mas não lembro, que Sandra foi muito perspicaz em me orientar, né?
algo tinha acontecido entre eu e um irmão de uma outra comunidade de fé antes de eu chegar na Igreja da Palhada. E eu estava machucado, magoado, achando que era algo, assim, uma injustiça o Senhor permitir, né, aquele tratamento, ou apenas olhando para ele como um inimigo meu. E enquanto eu dirigia, ela olhou para mim e disse assim: sabe o que é interessante? É que Deus ama esse sujeito igualzinho te ama. Esse negócio fez um vácuo no meu coração e dali por diante eu comecei a entender um monte de coisa. E aí, quando você fala dessas responsabilidades, das nossas ações, dos nossos movimentos em direção ou não à vontade de Deus, e o pastor André falou um negócio lindo aqui, que a gente não para questionar e fazer estudos e livros quando as coisas dão certo, né? A gente não faz assim, um levantamento, aulas de escola bíblica sobre por que Deus me fez vencer essa luta. Que coisa linda, prosperar. Mas quando dá errado, a gente quer uma explicação. A gente quer lógica, como se a nossa lógica humana pudesse explicar o Todo-Poderoso. Isso é... Então, me lembrei agora de Ananias ouvindo do Senhor quando ele diz: não vou lá falar com Saulo, não. Esse cara é perigoso. E o Senhor diz assim: vai lá falar com ele, que ele será um instrumento meu para os gentios, e você precisa chamá-lo, porque eu vou ensinar para esse sujeito como é sofrer pelo meu nome. Eu diria, Eliel, que se alguns de nós recebêssemos uma carta do Senhor antes de aceitar Jesus, antes da conversão, antes de ir lá na frente, e nessa carta tivesse escrito: queria te chamar servo amado para vir para o caminho da luz, para sofrer pelo meu nome, a gente diria: passa para outro que eu não estou nem aí. Muitas das revelações e das coisas que Deus não vai fazer através de nós, não podem ser explicadas pra gente, senão a gente correria, Eliel. Senão a gente fugiria do processo, fugiria da tarefa, fugiria da luta, fugiria da batalha. E eu lhe digo agora, meu irmão, talvez o Senhor esteja te encaminhando para histórias que você jamais imagina. Coisas muito boas e coisas muito complicadas. Mas Ele quer fazer algo especial através de você, em nome de Jesus. Maravilha, eu estou em cima da hora, mas eu não posso passar esse debate sem a gente poder falar exatamente sobre essa questão. E talvez a grande tensão desse tema seja a ideia, pastor André Oliveira, a ideia humana de humanizar Deus. Quando a gente tenta humanizar Deus, aí a gente tem um parâmetro humano. Sim. E Deus é absolutamente contrário de nós. Ele fala assim: olha, meus caminhos são mais altos. Vocês não têm noção de quem eu sou. Aí quando a gente coloca, né, ele no mesmo patamar nosso aqui, a gente quer fazer exegese dele, quer conhecer, não vai, e acabou. Como é que é isso, hein, pastor André? Me parece, pastor Léo, que o autor de Eclesiastes diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eu acho que é essa incapacidade, ou na verdade é quando a gente se depara com aquilo que é eterno, que é o Senhor, e a gente não consegue explicar, nós tentamos de alguma forma saciar isso. E essa busca por saciar esse desejo, essa sede, num primeiro momento parece que será resolvida quando nós entendermos. Mas na verdade isso é uma ilusão. Lutar para entender Deus é uma luta onde só você luta sozinho e você só sofre no final. O que a gente precisa aprender é compreender que a ação de Deus na nossa vida, ela sempre se manifesta de duas formas. Eu costumo dizer lá em casa, na igreja também, que nós podemos experimentar o milagre de Deus de duas formas. A primeira é questionando Deus e ficando constrangido quando Ele faz. E a segunda é nos submetendo a Ele antes de tudo começar, para que a gente simplesmente seja grato quando Ele fizer. Existem demandas da nossa vida que nós jamais entenderemos. E eu acho que esse é o principal ponto. Saber que na relação com Deus, não é você quem está no lugar de inquirir. Não sou eu que estou no lugar de determinar a Deus como Ele deve fazer e que Ele deve me dar satisfação de tudo. Até porque, também digo isso em Rio da Prata, Deus não nos chamou para saber, Deus nos chamou para crer. E nós cremos quando sabemos, e por isso que estudamos a Bíblia, porque quanto mais sabemos, mais cremos. Mas chega um momento da nossa vida em que a gente não vai saber. E ainda assim a ordem para crer permanece. Você não sabe, mas continua crendo. O que eu faço a vocês, Jesus diz aos discípulos: hoje vocês não entendem, amanhã vocês entenderão.
mas talvez amanhã vocês ainda não entenderão, mas ainda assim continuem confiando, ainda assim continuem crendo. Esse é o postulado mais importante que nós precisamos ter na nossa relação com Deus quando nós falamos dessa dimensão da soberania. Deus vê a floresta, a gente só vê a árvore. E aí a gente fica perdido achando que a árvore é toda a floresta, então não compreende a ação de Deus lá na frente. E para concluir, né, eu lembro como meu pai me ensinava e nós ensinamos os nossos filhos. Algumas coisas não adianta nós explicarmos porque eles não vão entender. Quando eu pego a Maria Luísa e coloco ela na cadeirinha e coloco ela no cinto, ela fala: papai, eu não quero no cinto, eu quero aqui em pé para olhando a rua. E por mais que eu fale com ela, olha, não, você precisa estar no cinto, porque as leis da física dizem que quando esse veículo aqui ele parar abruptamente, você vai ser projetado. Ela não vai entender. Ela simplesmente precisa acreditar que o melhor para ela é ir presa na cadeirinha e no cinto. Porque no dia em que o acidente acontecer, ela estará protegida. Às vezes, meu irmão, Deus não vai explicar para você por que você tem que ir na cadeirinha. Você está querendo dirigir, mas você não sabe, né? O que a gente deve fazer é confiar no Papai do Céu, sentar na cadeirinha, botar o cinto e contemplar a paisagem, porque Deus sabe para onde está indo e para onde está levando a gente. E a vontade de continuar, desse tamanho, ó. Aqui, ó. Pois é, acabou a nossa aula de hoje. Que aula, hein, gente? Sensacional, meu Deus. Graças a Deus, fechando com chave de ouro, mais uma semana de debates aqui na Melodia. Quero agradecer com muito carinho meu querido pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, na rua 1º de outubro, número 9. Já mandando um beijo aqui para um casal muito especial, né? Miguel e Melissa, com qual eu tive a honra, o prazer de celebrar o casamento desses meninos maravilhosos, meus sobrinhos queridos do coração e alvo também das nossas orações, né? E o pastor Jorge Luiz, que me proporcionou esse momento inesquecível que eu vou levar eternamente para minha vida, esse momento todo especial do casamento, da festa, tudo para a glória do nosso Deus. Meu pastor querido, mais uma vez, muito obrigado pela deferência, pelo carinho, e o que fica para nós, né, depois desse nosso debate. Mano, você é amado demais. Você é um cara muito amado. Não preciso nem falar isso, né? Você e sua família é instrumento de Deus, é bênção. Mas vamos lá, não vou chorar. Deuteronômio 15:16 diz assim. 15:16 diz assim: se porém o escravo disser a vocês, não quero ir embora, porque ama vocês, bem como a família de vocês, e de nada tem falta, então apanhe o forador e fure a orelha dele contra a porta. Ele será escravo de vocês para o resto da vida. Façam o mesmo com a escrava. Eu vou pegar um gancho na palavra do André. Na lei mosaica tinha um escravo de orelha furada. Era aquele hebreu que servia ao seu irmão como jornaleiro, e o período que ele servia, ele amava tanto o seu senhor, tanto, que na hora de ir embora, no lugar onde ele entrou para ser escravo, que era a porta, ele fala assim: eu não quero ir embora, eu te amo. Eu amo a tua casa, a tua família. Você só me fez bem. Eu quero te servir pro resto da minha vida. Fura minha orelha no lugar onde eu entrei e me fez escravo. É o que nós precisamos fazer. Sentar na cadeira, colocar o cinto e ser escravo desse Cristo que não nos decepciona, Eliel. Ele não vai nos decepcionar. Por mais que a noite seja escura e o deserto seja árido, Ele está no controle de tudo. E a gente vai prosperar. Maravilha. Querido, muito obrigado por tudo. Irmão. Eu tenho que falar aqui rapidinho, Léo. Eu sei que tá acabando. Mandar um beijo pro Diamante Negro, Léo. Ih, rapaz. Sabe quem é Diamante Negro? Adilson Henrique dos Santos. Olha, linda festa de aniversário. Eu tive o privilégio de ir. Estive lá. Quero mandar um beijo para a Assembleia de Deus Jardim Nogueira. Impecável a festa, a recepção, lindo demais o culto. Dizer que o pastor Adilson, como sempre, fez um gesto que me tocou, Léo. Sabe o que ele fez? Na hora do culto, deram um copo pra ele com água de coco, né? Porque Jardim Nogueira é acima do nível. Verdade. Deram pra ele beber, o copo fechadinho. Ele chegou pro obreiro dele e falou assim: vai lá e dá esse copo pra Jorginho. Quem vai beber dessa água é Jorginho. O obreiro veio lá, desceu e falou assim: o pastor Adilson falou que a água dele é sua. Que maravilha. Rapaz, eu quase chorei. Giovana falou assim: ele te ama muito, ele te honra. Então, nesse simples gesto de honra, eu a cada dia mais admiro esse santo homem de Deus. Pastor Adilson, te amo. Missionária Mônica,
e meu povo de Jardim Nogueira. Muito bom. Muito obrigado. Legal. Obrigado, meu pastor querido. Pastor Wendel Soares, da minha Igreja Batista na Palhada, na Rua Velho Cassiano, 132, Jardim Palmares, Nova Iguaçu, irmão, que fica de reflexão, hein? Maravilhoso debate, difícil de terminar. E eu fiquei com uma canção na cabeça. Eu deixo pra você aí em casa. Tu és soberano, sobre o céu tu és Senhor absoluto. É isso, ele é soberano e a gente aceita seus desígnios. Ali eu quero mandar um beijão para a Igreja da Palhada e para a segunda Igreja Batista Encomenda do Soares. Hoje eu estarei pregando lá com eles e vai ser bênção em nome de Jesus. Maravilha. Pastora Sandra, obrigado mais uma vez aqui pela presença, querida. Mandando um beijo aqui, pastor Lusitano Couto da PIB do Rocha, que está aniversariando hoje, trocando de idade. Um beijo, meu pastor querido. Pastor André Oliveira, da Batista do Rio da Prata, na Rua dos Limadores 866, em Bangu. Irmão, que fica de reflexão, hein? Fica, pastor Eliel, o primeiro privilégio, né, de participar aqui novamente com amados preciosos do Senhor que aqui estão, mas fica também a convicção de que nós somos responsáveis pelo que fazemos, mas tudo que fazemos depende da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu espero que tenha sido uma manhã de bênção para você que nos ouve e para você que mora em Bangu Adjacências, não tem uma família espiritual. Igreja Batista do Rio da Prata, colhe com a gente ali, né, uma igreja bíblica, saudável e acolhedora, servindo a Jesus nesse tempo. Deus abençoe a sua vida. E é mesmo. E é mesmo, é fato. Um abraço, maravilha. Mandar um abraço também ao querido pastor Paulo Alexandre Matos, filho do meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que também está aniversariando hoje. Amanhã vou dar um abraço pessoalmente. Amanhã estarei participando à noite do aniversário da igreja, a igreja Bethania Church em Nilópolis, na Rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis, agradecendo a Deus aí por mais um aniversário da nossa querida igreja. Deus abençoe a todos. Logo mais 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na Freguesia, em Jacarepaguá. Edinho Lobo tá na área e comanda o Tarde Maior a partir de agora. Segunda, você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.